A Copa do Mundo e as eleições são eventos que certamente vão reduzir as atividades no parlamento. O Cidadania convidou o líder do governo no Congresso, o senador José Pimentel, para falar sobre os projetos prioritários e as perspectivas de votação neste ano. Senador, seja bem-vindo. Eu que agradeço. Obrigado por ter aceitado o nosso convite. Começando pelo Senado, o que o governo pretende aprovar este ano aqui? Nós temos um conjunto de projetos de lei, de emendas constitucionais tramitando tanto na Câmara como no Senado. Tomamos uma decisão em 2013, a pedido dos líderes da Câmara e do Senado, de diminuir a emissão de medidas provisórias e encaminhamos como projetos de lei. Na Câmara, por exemplo, estão com urgências constitucionais 8 projetos de lei, desde o Marco Civil da Internet, que já está num processo muito adiantado e em seguida virá para o Senado, parece-me que está sendo feito um acordo para que possamos votar na Câmara e vir para cá. Temos uma matéria lá muito problemática, falta de acordo entre os estados, que trata do novo marco regulatório da mineração. Esse é um tema importantíssimo, porque o Brasil está tendo cada vez mais na sua economia uma presença forte do resultado da mineração. Estamos instalando novas siderurgias nos portos de Suape, do Pernambuco, em Pecém, lá no Ceará, em Marabá, no Pará. Portanto, tem toda essa nova logística no setor da mineração e exige de nós um marco regulatório. Fizemos, no ano passado, a aprovação do marco regulatório dos portos e agora estamos realizando todo esse processo de concessão, regulamentação. Tivemos a aprovação também em 2012 do marco regulatório do novo Código Florestal e agora estamos regulamentando essas matérias. E aqui no Senado Federal nós temos um conjunto de propostas sendo definido por parte dos líderes sobre a coordenação do nosso presidente Renan Calheiros e esse processo nós queremos montar a agenda do primeiro semestre de 2014. Certamente está entre esses projetos, entre essas iniciativas, o projeto que define o crime de terrorismo, né? Me parece que essa é uma demanda do governo, tendo em vista a Copa. Mas agora, para muitos, essa lei não é necessária, tendo em vista o histórico do país de não registrar atentados, como há o receio de muitos, né, de que sendo a definição do texto muito ampla, haveria a criminalização das manifestações contra a Copa e das manifestações populares em geral, né? Nós concluímos em 2013 o novo Código Penal aprovando na Comissão Especial. E nesse 2014 ele está na Comissão de Constituição e Justiça e em seguida vai para o plenário. Ali nós estamos consolidando 123 leis esparsas e estamos regulamentando a Constituição e a Constituição determina que precisamos de ter uma definição sobre o crime de terrorismo com uma clareza da proteção dos movimentos sociais e da sua separação. Em seguida, o senador Romero Jucá encaminha ao plenário do Senado um projeto de lei tratando especificamente desse ponto que estava no novo Código Penal. Portanto, é uma matéria de tramitação mais aqui no Senado Federal, regulamentando a Constituição que vem de 88, que já determinava. Na verdade, o Congresso Nacional está faltoso para com a Constituição nesta matéria. Tivemos um diálogo com os líderes aqui no Senado Federal e designamos, por acordo, que o senador Eunício de Oliveira será o relator de plenário dessa matéria. Temos uma série de outros projetos em tramitação sobre o mesmo tema. O senador Armando Monteiro tem uma proposta sobre esse assunto, entre outros que tramitam na casa. Portanto, a regulamentação da Constituição Federal que está levando o Congresso Nacional a fazer esse debate. Mas pelo menos o texto que saiu da comissão mista que trata da regulamentação da Constituição, esse texto, no seu entender, ele é muito amplo. Há um perigo, então, de criminalização das manifestações populares? Nós fizemos uma consolidação dos vários textos que estão em tramitação no Senado Federal.
e tem uma tendência para acolher o que está no código, no projeto do Código Penal, que foi resultado de um grupo de juristas que trabalhou o ano de 2011. Tivemos no ano 2012 e 2013 uma série de audiências públicas, ouvindo a academia, ouvindo o setor da sociedade, os movimentos sociais e ajustando esse texto. Porque a grande preocupação é não permitir que a tipificação do crime de terrorismo venha a impedir os movimentos sociais. É uma área de comunicação muito próxima e nós queremos deixar muito claro o que é movimento social e o que é crime de terrorismo. E esse texto que está no projeto do Código Penal, na nossa leitura, é o que está mais bem elaborado. É aquele que deixa mais com a separação mais profunda entre o que é terrorismo e as demais mobilizações. Evidentemente que esse tema ele deverá ser objeto de deliberação ainda nesse primeiro semestre aqui no Senado Federal. A proposta que permite o confisco de terras onde forem encontrados trabalhadores em condições similares à escravidão, essa PEC, essa proposta de emenda à Constituição, também é prioridade para o governo? Ela vai ser votada ainda este semestre? Essa medida, essa proposta de emenda constitucional está aqui na casa há mais de 10 anos. Portanto, já tem uma tramitação aí bastante longa e a Câmara Federal concluiu a sua aprovação, veio para o Senado e nós já fizemos a sua discussão na Comissão de Constituição e Justiça e estamos preparando para votar em plenário. Ao mesmo tempo em que estamos concluindo essa tramitação da proposta de emenda constitucional, estamos também aprovando um projeto de lei que regulamenta essa atividade, para que nós possamos ter uma separação entre vários... Só interrompendo, os parlamentares que representam o agronegócio só aceitam votar a emenda constitucional se ao mesmo tempo for aprovada a lei complementar que define o que é trabalho escravo, né? Esse entendimento tem como objetivo evitar que você tenha uma matéria na Constituição Federal e fique pendente de uma lei complementar que discipline esse tema. E é por isso que nós resolvemos trabalhar conjuntamente as duas matérias. E o compromisso que tem dos líderes aqui no Senado é aprovar a inclusão na Constituição do que trata de trabalho escravo, autorizando o confisco dessa propriedade, como já fizemos com o narcotráfico. E agora nós queremos também fazer a sua regulamentação para não deixar nenhuma margem de dúvida e que as duas matérias possam ser aprovadas conjuntamente no Senado. Em seguida, a proposta de emenda constitucional vai à promulgação pelas duas casas e a regulamentação vai para a Câmara. Eu acho que esse sistema é uma boa metodologia, porque dá segurança jurídica aos interesses do Estado Nacional. Bem, um outro projeto, esse que começou a tramitar em 2013 e de iniciativa do governo, ele muda o indexador da dívida dos estados e dos municípios. É um projeto assim, de interesse de vários parlamentares e até muitos da base governista. Mas me parece que neste momento o governo não deseja a aprovação desse projeto porque teme o impacto nas contas públicas, né? Haveria, claro, uma diminuição do desembolso das unidades da Federação, Estados e Municípios que pagam e têm serviço da dívida com a União. Nesse momento o governo teme que uma aprovação desse projeto venha a provocar o rebaixamento da nota do Brasil pelas agências de classificação de investimentos. Qual é o caminho, qual é a direção que essa proposta vai ter aqui no Senado? Em 2011, nós montamos aqui no Senado um conjunto de medidas que interessam ao Pacto Federativo. Uma delas dizia respeito à guerra dos portos. O que era isso? Alguns estados davam incentivo para que a empresa importasse em detrimento da nossa economia. Nós aprovamos a resolução número 13 e entrou em vigor em janeiro de 2013 e já está valendo. Junto com isso, nós nos comprometemos também a regulamentar o comércio eletrônico.
aprovamos em 2012 a proposta de emenda constitucional sobre o comércio eletrônico para que o ICMS beneficie todos os estados da federação e não apenas um estado, como acontece hoje. Essa proposta foi para a Câmara e eles estão tratando. Naquele momento, lá em 2012, também tratamos da dívida dos estados. Essas dívidas foram pactuadas entre 1997 e 98 e com um determinado indexador. Na época, como todos nós sabemos... O IGPDI, né? A inflação era muito alta, o endividamento era muito difícil, e lá foi fixado esse indexador, o IGPDI mais juros. Aqueles estados e aqueles municípios que na época pagaram 10% da sua dívida, a taxa de juros foi 6%. Os que pagaram apenas 5% na época da sua dívida, a taxa de juros foi 7,5%. E para aqueles que não pagaram nada, a exemplo da cidade de São Paulo, o estado de Alagoas, o estado do Rio Grande do Sul, lá nos anos 90, não tinham condições de pagar, a taxa de juros foi para 9%. Nessa nova pactuação, nós estamos reduzindo a taxa de juros para 4%. Então, aquele que pagava 9% cai para 4%. E permitindo que se aplique a menor variação entre a Selic e o IGPDI. E com isso teremos uma redução significativa. Mas muda o indexador para o IPCA também? O indexador deixa de ser o IGPDI e passa a ser o IPCA? Passa o que for menor. O que for menor. Hoje é único e nós passamos a aplicar o que for menor. A taxa Selic, por exemplo, lá em 97, a taxa Selic era 45% ao ano. Ela hoje está 10,5% e está alta. Mas de 45% para 10% já houve uma redução significativa. Essa matéria foi aprovada na Câmara, veio para o Senado. E tem um conjunto de senadores que querem discutir a convalidação do incentivo fiscal, feito pelos governadores a partir de 1989. Esse sistema de incentivo fiscal na comercialização da produção nesses estados, quando não teve a unanimidade do CONFAS, que é o Comitê Fazendário dos Estados, o Supremo Tribunal Federal já declarou inconstitucional. E isso traz uma insegurança jurídica para as empresas dessas regiões, principalmente da região Norte, Nordeste e Centro-Oeste, e nós queremos incluir nesse projeto da renegociação das dívidas a convalidação. Fizemos esse debate durante o ano de 2013 aqui no Senado Federal. Esse tema está muito maduro e um dos motivos que também levou o Senado a não votar essa matéria ainda é porque nós queremos incluir a convalidação do incentivo fiscal dado a essas empresas durante esse período de 89 para cá. Essa matéria, se nós não enfrentarmos, vai trazer um gravíssimo problema de segurança jurídica para as empresas dessas regiões, principalmente aquelas que têm ação em bolsa, porque você tem, de um lado, uma decisão do Supremo Tribunal Federal declarando todos esses incentivos ilegais e inconstitucionais. Ao mesmo tempo, nós precisamos saber da sua modulação, se é retroativo a 89 ou aos últimos 5 anos, e ao mesmo tempo a intenção dos senadores que representam essas regiões é fazer a sua convalidação, até porque os estados, a região Norte e Nordeste e Centro-Oeste, a sua dívida pública renegociada lá nos anos 90 é insignificante, ou seja, não teria um benefício para essas regiões. Agora, eu tenho um número aqui que no caso dos estados a redução seria de 400 bilhões no volume desembolsado, né, no volume que é pago à União, e no caso dos municípios 68 bilhões. O governo federal está preparado para esse baque? Quando nós pegamos o montante dessa dívida, por exemplo, toda a dívida dos 5.564 municípios do Brasil, 65% dessa dívida está com uma prefeitura. Portanto... Que é São Paulo? É a Prefeitura de São Paulo. Portanto, é preciso também ter clareza de que esse processo, embora muito elevado,
mas não envolve todo o território nacional, envolve algumas regiões. E é com esse olhar também que nós estamos trabalhando. Essa renegociação de dívida, no que diz respeito ao indexador, não tem nenhum impacto no montante da dívida. O impacto que tem é porque a Câmara introduziu um artigo permitindo que o devedor, o município ou o Estado possa resgatar o seu valor histórico da dívida lá em 1997 e recalcular com esses novos indexadores. E é isso que traz uma diminuição da dívida para o município e para o Estado e transfere na sua totalidade para a União. E quem vai pagar? Todos nós do território nacional que não somos beneficiários com essa negociação. Por isso é que a região Norte, Nordeste e Centro-Oeste, que não tem dívida ou quando tem a mínima, quer convalidar o incentivo fiscal. Existem alguns projetos já aprovados pelo Senado e que agora estão na Câmara, mas, enfim, acredito que são prioritários para o governo, no caso do Plano Nacional de Educação, né? O senhor vê perspectivas dele ser aprovado ainda este ano? Nós temos um conjunto de projetos de lei em tramitação na Câmara que são que é de muito interesse do Estado Nacional. O marco regulatório da internet, o novo marco regulatório da mineração e o Plano Nacional de Educação. O governo federal mandou em 2010 esse projeto para cá, ficou 2 anos na Câmara, 2011 e 2012, veio ao Senado, eu fui relator na Comissão de Assuntos Econômicos do PNE, do Plano Nacional de Educação. Em torno de 1 ano, nós conseguimos adequar totalmente este plano. Estamos vinculando 10% do Produto Interno Bruto para investir na educação brasileira. Definimos aqui no Senado a fonte de financiamento, que são os recursos do Fundo Soberano Social do Pré-Sal, 50% deste fundo, mais 75% dos royalties, e essa matéria a Câmara já aprovou e já foi sancionado. Portanto, a fonte para chegar aos 10% do Produto Interno Bruto nos próximos 10 anos está definido. Nós aprovamos 21 metas com 239 estratégias que envolvem a criança, desde um dia de vida até o pós-doutorado, com um compromisso da educação na idade certa, um conjunto de itens. Está na Câmara, eles estão realizando audiências públicas e o governo espera que ainda nesse primeiro semestre de 2014 a Câmara conclua sua votação para que nós possamos aprovar. Estava previsto também a realização da Conferência Nacional da Educação nesse início de 2014, como o PNE não foi aprovado pelo Congresso Nacional, a conferência está sendo adiada para o final do ano, porque ela vai se debruçar exatamente sobre o PNE aprovado pelo Congresso Nacional e preparar os ajustes que forem necessários durante esse período, e queremos, nessa Conferência Nacional de Educação, fazer esse grande debate. A questão é, o Plano Nacional de Educação tem metas para serem cumpridas até 2020, se nós já estamos em 2014. Se não for aprovado este ano, não restaria um tempo muito curto para que esses objetivos fossem alcançados? O Senado fez uma alteração. Os 10 anos de validade é após a sanção do novo PNE. Esse período que ia de 2011 a 2020 era se nós tivéssemos votado em 2011, como era a nossa esperança. Mas atrasamos, já estamos com 4 anos com o projeto aqui no Congresso Nacional sem concluir a sua votação. Por conta disso, o texto aprovado pelo Senado Federal determina de que os 10 anos serão contados a partir da publicação da nova lei. Portanto, temos um prazo razoável. E ali tem uma série de metas e de objetivos que, se não tiver esses 10 anos para frente, dificilmente serão atendidos. Por exemplo, nós já aprovamos de que a educação é obrigatória a partir dos 4 anos. A Lei de Diretrizes Básicas da Educação, lá dos anos 90, determinava que era a partir do 6º ano.
Com isso, de 4 a 5 anos, desde 2014, janeiro de 14, torna obrigatório e aprovamos lei específica. E temos até 2017 para que 100% dessas crianças esteja em salas de aula. Com isso, vamos precisar construir mais prédios para receber essas crianças por parte do município e com a participação do governo federal. Vamos precisar modificar todo o mobiliário e qualificar nossos professores para tratar da educação de 4 a 5 anos. E o objetivo disso é trazer a criança com até 6 anos de idade, em qualquer ponto do Brasil, ela sabendo ler, escrever e fazer conta. Se você pegar os últimos dados de 2013, as crianças da região sul e sudeste, em torno de 95% delas sabem ler, escrever e fazer conta aos 6 anos de idade. Mas quando você vai para a região nordeste, você tem 19% das crianças que não sabem nem ler nem escrever aos 8 anos de idade. Na região norte não é diferente. E essas oportunidades entre as crianças da região norte e nordeste, comparado com a região sul e sudeste, são desvantajosas, porque ali as crianças aprendem a ler e escrever mais tarde, porque nós não temos a estrutura física e nem professores para educar. Com o programa Brasil Carinhoso, com a educação na idade certa, aos 6 anos, esse processo está sendo todo alterado. E no PNE, nós aprovamos que até 2017, nós queremos que as crianças aos 7 anos de idade já tenham saiba ler, escrever e fazer conta, e ao término do PNE, após 10 anos, esteja aos 6 anos de idade. Isso será uma grande revolução, como foi feito nos anos 90, para que as crianças do ensino fundamental tivessem na sala de aula e também com o seu aprendizado na idade certa, entre 6 e 14 anos de idade. E agora estamos fazendo de 4 a 6 anos e com um olhar todo especial para o ensino médio, para que as escolas do ensino médio com mais de 500 alunos se transformem em escola profissionalizante do ensino médio, dentro do programa Brasil Profissionalizado. O senhor é líder do governo no Congresso, ou seja, o momento em que deputados e senadores se reúnem no mesmo recinto, no mesmo plenário, para deliberar sobre certas matérias. Como é que o senhor avalia essa nova sistemática de votação dos vetos presidenciais que entrou em vigor no ano passado, né? Isso passou há muito tempo, o Congresso não se debruçava sobre vetos presidenciais com rotina e agora isso está acontecendo, né? O Supremo Tribunal Federal, entre 2012 e 2013, tomou 2 decisões que obrigou o Congresso Nacional a mudar bastante o seu procedimento. A primeira decisão diz respeito à tramitação das medidas provisórias, com a instalação da comissão mista, com seu acompanhamento. E nesse momento nós estamos com 14 medidas provisórias tramitando e as suas comissões mistas instaladas e acompanhando. E, em 2013, determinou de que nós precisamos votar os vetos em sequência pela ordem de chegada do Congresso Nacional e esses vetos, após 30 dias de chegada do Congresso Nacional, tranca a pauta do Congresso Nacional, impedindo a votação da Lei de Diretriz Orçamentária, do Orçamento da União, do Plano Plurianual, dos créditos suplementares e complementares que o Executivo encaminha para atender às demandas pactuada com os municípios, com os estados, com a própria União e as suas subsidiárias, as suas empresas de capital misto, de capital fechado, que são as empresas públicas. Então isso obrigou que o líder do Congresso Nacional incorporasse uma série de demandas que até então não existiam. E isso tem sido importante, porque o diálogo entre os senadores e os deputados federais aproximou e desde agosto de 2013 nós temos regularmente
realizado reuniões mensais do Congresso Nacional apreciando vetos e agora, nesse início de 2014, nós já temos 8 vetos preparados para votar na próxima sessão do Congresso Nacional. O senhor, falando sobre uma iniciativa do senhor, né? O projeto que fortalece as negociações de classe, prorrogando as convenções coletivas de trabalho, né? Resumidamente, né, como é que é essa proposta? Eu venho do movimento sindical, fui dirigente sindical no final dos anos 70, nos anos 80 e nos anos 90. E um dos grandes conflitos que nós sempre tivemos é quando o acordo coletivo, ou a convenção coletiva vence até firmar o novo acordo e a nova convenção, fica um vazio no que diz respeito a uma série de benefícios. Por exemplo, o auxílio creche, em que a empresa paga para que a mãe possa cuidar da sua criança naquele período necessário, e normalmente, quando a convenção vence, esse benefício algumas empresas deixam de pagar, criando um grave problema para aquela mãe trabalhadora. A ajuda transporte, que é o chamado Vale Transporte, para reduzir os custos da ida do trabalhador até a empresa e o seu retorno. Nós temos uma série de empresas que contribuem com valor superior ao previsto em lei, por conta de uma política de pessoal. Quando a convenção perde a sua validade, normalmente esses benefícios são superados, são suspensos o seu pagamento e aumenta o atrito entre a empresa e o seu empregado. Como forma de construir uma saída para essas dificuldades, nós estamos propondo que o acordo e a convenção, uma vez vencida, até que seja aprovada a próxima entre o capital e o trabalho, os seus efeitos estão valendo. É uma forma de proteger os trabalhadores e, ao mesmo tempo, de diminuir o acirramento entre a empresa e o seu empregado. Senador, muito obrigado aqui pela sua presença e sucesso nas suas iniciativas. Eu que agradeço. O Cidadania conversou com o líder do governo no Congresso, o senador José Pimentel, sobre os projetos que podem ser votados no Senado e na Câmara no ano atípico de eleições gerais e de Copa do Mundo. Se tiver críticas e sugestões, ligue para 0800 61 2211 ou acesse www.senado.leg.br/TV. Nesse mesmo endereço você pode baixar qualquer programa da TV Senado. Obrigado pela audiência e até o nosso próximo encontro no Cidadania.